e psicológico. O cara tem que estar preparado para bater o pênalti e ter o psicológico legal, né? E o Corinthians, alguns não tiveram esse preparo e nem o psicológico. Gente, quando o Vital pegou a bola, ele estava bufando mais que touro na arena. Não é? Estava abalado psicologicamente. Sem duvidamente. Muito obrigado. Aí vai bater o pênalti, ele não bateu, o Matheus Vital, ele não bateu um pênalti. Ele se desfez da bola. Porque ele tinha uma baita responsabilidade e ele queria se desfazer da responsabilidade. Ele deu um bico lá no placar eletrônico. Exato. Lá na torcida do Corinthians, que a torcida do Corinthians estava ali atrás. Estava atrás. Né? Mas foi isso que aconteceu, ele se desfez da bola. E nessa hora, eu entendo o psicológico do jogador. Porque é uma baita responsabilidade. O Cássio tinha pego um pênalti. Exatamente. Né? Então, tudo tem que ser levado em consideração. Fala, nação! Saudações rubro-negra, nação! Mais um trecho aqui que eu tô trazendo aqui para vocês, né? Mais um react aqui agora do programa ESPN FC, né? Apresentado pelo João Guilherme. Então, o que o João Guilherme disse, né? O João Guilherme, Jean Oddi, Mauro Naves e Pascoal e Zinho também comentarista. Então, vamos analisar o que eles falaram sobre essa final, né? E o Flamengo acabou ganhando nos pênaltis. Não era esperado, mas acabou ganhando nos pênaltis, né? E mais um título pro Mengão aí, né? Então vamos embora, nação, mas antes disso, né, eu peço o seu like, a sua inscrição aqui no canal para ajudar o canal do amigo aqui. Tamo junto, nação. E outra coisa, eu queria dar os créditos e direitos autorais, né, ao canal ESPN Brasil. Eu vou deixar o link do canal da ESPN Brasil aqui na descrição, como créditos e direitos autorais. Então é isso aí, nação, vamos embora com o vídeo aí, para ver que o apresentador e os comentaristas falaram sobre a vitória do Mengão, né, nos pênaltis. Então é isso aí e tamo junto. Da Libertadores da América e a torcida do Atlético Paranaense, grande finalista também ligada na ESPN. Mister Oswaldo Pascoal, prazer tê-lo aqui no nosso clube. Pascoalzinho. Prazer é meu, João, Jean. João, quando vem aqui, sempre tem uma novidade. Sim. Né? A Mini gosta, a Mini fica animada com a presença do Jean, ela gosta. Moral. Ela dá moral pro Jean, rapaz. Aí, Maural. É. Aí, beleza? Aí, Zé. Quero ver se você vai chorar hoje igual você chorou ontem lá na... Ontem no ontem o Zinho chorou, é. Opa, no gás lacrimogêneo? Não tem valente que não chora, não. É verdade. Opa! É verdade, Não tem valente que não chora, não. Você tem razão. Ali o couro comendo, os caras querendo invadir, a polícia vem com um cacetete da polícia, tem desse tamanho, assim, o tamanho do cacetete da polícia. É do tamanho do baby da Fiel. Aí os caras vêm e gás de pimenta, gás lacrimogênio, e quando bate... Eu fui repórter um pouco tempo da minha vida, eu e o Mauro nós somos repórter um pouco tempo da nossa vida, e a gente sofreu isso. Ah, sim. Opa, a gente passava muito por isso, lá de fora do campo, fora do estádio, bastante. Agora... Fala aí, Pascoal. Eu posso falar com Fica à vontade, Pascoal. o Vitor Peré? O Vitão? Vitor Peré. que é? Vitor Peré. Que foi, Pascoal? Que negócio coloca um negócio com você, que negócio perto aqui. Não, tem que falar com o cara aqui, né? Espera aqui, vai chegar aqui. Olho no olho, Pascoal, fala lá. Com esse rapaz aqui, olho no olho. Deixa eu falar um negócio de vocês aqui, vem cá. O último inventor bom que eu conheci, rapaz, ele inventou isso aqui, ó. Ele chegou pro Cartier e falou, escuta, Cartier, preciso de um negócio pra prender esse coisa, que eu não consigo mexer no balão e mexer com o relógio ao mesmo tempo. Aí ele inventou o relógio, inventou de quebra, inventou o avião. É só isso que ele fez. Sou inventor bom. 3 águias. Vitor Ferena. Aí vai pro segundo tempo. Aí, Vitor Ferena? Vai pro segundo tempo. Aí bota... bota quem tem que jogar. Vitor Pereira? Aí, entendeu como é que é o negócio? Poderia até ter ganho o jogo no tempo normal. Poderia ter ganho o jogo no tempo normal. Mas existem algumas coisas no futebol que são imponderáveis, né? Eu acho que cobrança de pênalti, você sabe que o negócio de cobrança de pênalti para mim não tem sorte e nem azar em cobrança. Não, ele não deu sorte. Não, não tem. É preparo e psicológico. O cara tem que estar preparado para bater o pênalti e ter o psicológico legal, né? E o Corinthians, alguns não tiveram esse preparo e nem o psicológico. Gente, quando o Vital pegou a bola, ele estava bufando mais que touro na arena.
Ou não é? Estava abalado psicologicamente. Sem duvidamente. Muito obrigado. Aí vai bater o pênalti, ele não bateu, o Matheus Vital, ele não bateu um pênalti. Ele se desfez da bola. Porque ele tinha uma baita responsabilidade e ele queria se desfazer da responsabilidade. Ele deu um bico lá no placar eletrônico. Exato. Lá na torcida do Corinthians, que a torcida do Corinthians estava ali atrás. Estava atrás. Né? Mas foi isso que aconteceu, ele se desfez da bola. E nessa hora, eu entendo o psicológico do jogador. Porque é uma baita responsabilidade. O Cássio tinha pego um pênalti. Exatamente. Então, tudo tem que ser levado em consideração. Mas queria só deixar aquele recado, né, Vitor Pereira? 3 zagueiros, os caras em cima. É isso aí, Pascoal. É E isso que dá em jogo. Daqui a pouco nós vamos falar do roteiro desse. Que jogo impressionante, hein? O roteiro começou favorável ao Flamengo, de repente ele foi mudando e ficou muito favorável ao Corinthians. Parecia que ia dar Corinthians e deu o Flamengo nos pênaltis. Que decisão entre Flamengo e Corinthians ontem. Flamengo tetracampeão da Copa do Brasil. Alô, presidente! Mauro, alguma notícia do Não, quero só fazer uma menção antes dele falar o seguinte. A fase não tá boa. Por quê? Porque ele tinha um caderno bonito. Um cadernão. Você lembra o caderno dele? Exato. Uma capa bonita. Vai estar escrevendo em 3 folhinhas de papel. O que ele tem agora? Três folhinhas de papel. tá vendo, presidente Desde Mauro? E uma segunda-feira. delas rabiscada pela minha netinha lá. Que momento, hein? Ela tá toda rabiscada. Olha, eu falei, vou levar. A fase dele não tá boa, rapaz. Que é isso, hein? Olha isso, cara. Quem tá vendo, hein, presidente Mauro Naves, cara. Boa noite, presidente. Bem-vindo ao nosso Boa noite, clube. João Tudo bem, Guilherme, presidente? Jean, Pascoalzinho, um abraço enorme, fã de esportes. Não, estou hospedado na casa da minha filha, que eu estou reformando a minha casa, está muito cheio de pó, e eu operei, você sabe disso e tal. E aí eu esqueci esse caderninho original lá em casa. E toda vez que eu vou lá quase que diariamente, pegar roupa, quando a mulher não traz, eu esqueço de pegar o caderninho. Mas ele está acabando mesmo, eu vou providenciar um Ontem caderno o senhor estava novo com o caderninho na hora da decisão? Não, aí eu estava só... Não fez anotações? Fiz, por exemplo, de que uma delas é que eu ia perguntar hoje para o conselheiro Miranda se ele acha que o Everton Ribeiro foi mal, que para mim foi o dono do jogo. Vai mandar mensagem para você. Eu vou aguardar a resposta. Ele manda para você. Ele vai mandar. mensagem. Ele tem seu telefone. Deixa eu ver aqui. Calma, que ele vai mandar pro Mauro. É porque ele ainda não apareceu. Já ligou o seu telefone aí, já acendeu aí, ó. Já tá aí. Para mim não chegou a mensagem ainda não. Mas daqui a pouco Mas ele vai te responder, com certeza, que ele está assistindo o programa. Pergunta se ele gostou. Está se ele bêbado achou ainda, mas assistindo o programa. O Everton Ribeiro já O foi... conselheiro Miranda está bêbado. E o Everton foi 3 vezes vice, né? Então ele estava querendo mesmo isso. E foi muito bem para mim, foi o melhor do jogo, melhor que a Arrascaeta, melhor que todo mundo. Agora o Jean resumiu bem, o corintiano está orgulhoso, mas o troféu está onde? Está lá na Gávea, né? Então, Na Gávea. Assim, é o que vale. Agora, uma coisa que o Pascoal fala quase sempre aqui, e eu vou dar toda a razão a ele, porque ontem eu não esperava, não. Ele vive dizendo aqui, eu não duvido do Corinthians. Sim. O Pascoal gosta de falar isso. E realmente eu não esperava o que aconteceu ontem, não. Corinthians fazer o que fez, principalmente no segundo tempo. O Zinho tá rindo lá no telão lá. Não, porque é o seguinte, rindo lá. não era um adversário qualquer, é muito pelo contrário, era o melhor elenco do Brasil do outro lado, jogando em casa, aquele apoio todo, e o corintiano foi lá com 4 mil pessoas, gritou alto, e o time em campo respondeu de forma muito boa no segundo tempo. Acho, Pascoal, que essa história do Vitor ali, assim, a princípio, eu não sei como ia ser, porque o gol saiu muito cedo. Porque todo mundo, pessoal, ele montou uma linha de 5 ali, vai ser que nem... Antes de 10 minutos, antes de 10 minutos, o terceiro zagueiro já não precisava mais. Mas já tomou o gol. Mas já estava 1-0 por isso e tal. Mas aí, enfim, mas aí já ia tirar o cara com 10 minutos, sai pitou, entra eu acho até que o equívoco dele foi não voltar com o Maicon no lugar do Duqueiroz no segundo tempo. Porque o lateral esquerdo, ele ia tirar mesmo. Sim. Ele ia botar o Fábio de lateral esquerdo. Isso é natural que ele ia fazer no segundo tempo. O erro foi não voltar com o Maicon. O Maicon deu 2 toques na bola quando ele entrou em campo. Ele arrumou o meio-campo do Corinthians. Ele dominou, papum, resolveu o meio-campo. É que parecia assim que era aquela montagem. Obrigado. Parecia a montagem do time que segurou o Boca, né? Então parecia que ele ia fazer um time muito parecido com o time que segurou o Boca. E aí, então ele vai ter que segurar o Flamengo, mas não deu tempo, né? Com 10 minutos,
já acontece o gol. Aliás, que belo gol, hein? Que jogada, hein? Eu acho que teve muito da imposição do Flamengo nesses 15 minutos iniciais. Foi certamente o melhor momento do Flamengo no jogo inteiro. Mas quando eu vi os 3 zagueiros, e eu entendo até o que o Pascoal está falando, mas a minha impressão, e até me baseando naquilo que o próprio Vitor Pereira falou lá atrás, é que ele ia usar os alas para atacar. Isso. Porque ele falava muito sobre o espaço que o Flamengo deixa pelos lados por não ter os caras que recompõem pelos lados. Então eu imaginei que o Piton e o Fagner fossem subir mas muito não deu mais. tempo, né? Eu acho. Mas aí eu acho que teve uma coisa assim. Na verdade, eles foram engolidos. Eles foram, e pra mim, inclusive, no primeiro tempo, o melhor do jogo foi o Felipe Luiz. O Felipe Luiz apareceu em todo lugar do jogo no primeiro tempo. No primeiro tempo. Aí depois eu até estou de acordo que o Everton Ribeiro jogou mais nos 90 minutos. Mas o Felipe Luiz, eu acho que ele foi muito bem no primeiro tempo. E nem o Fagner e nem o Piton subiam. Então, assim, o que era uma linha de 5 para muita gente, de fato se transformou numa linha de 5. Eu achei que quando o Corinthians tivesse a bola, esses dois fossem avançar, fossem atacar. E o Corinthians não conseguiu fazer isso no primeiro tempo, de fato. Por mais que tenha equilibrado ali a partir dos 15, 20 minutos do primeiro tempo, o Corinthians não criou grandes chances, né? As chances foram, todas as defesas do Santos foram defesas muito fáceis, de chutes ali de longa distância e tudo mais. De longe, em cima do gol, ele pegou com facilidade. E o Flamengo é que teve perto de fazer o segundo, né? Por centímetros ali nos impedimentos e tal. 2 impedimentos. 2, acabaria o jogo ali, mataria, eu acho que o jogo. Mas, enfim, é isso aí, o que o Pascoal disse que não duvida, e o Corinthians foi lá e fez. Fez um jogo que, como diz o Jean, deixou o corintiano orgulhoso, mas o Corinthians deixou a taça lá, né? A taça está na gávea. Lá no Rio. Ô, Zinho, fale, por favor, pra gente do jogo. Que roteiro, eu volto a falar do roteiro, usar essa palavra, que foi impressionante, né? Porque parecia, no início, assim, do jeito que o Flamengo estava jogando, fez um gol, que o Flamengo ganharia bem, né? Inclusive fez gols, mas que foram anulados corretamente. Mas parecia que o Flamengo ganharia com sobras. De repente a coisa foi mudando, segundo tempo mudou completamente. O início dos pênaltis, tudo levava a crer que dava Corinthians, mas deu Flamengo tetrazinho. O jogo, ele conta a sua história, né? As circunstâncias do jogo, um jogo de futebol, né? Eu tive lá dentro, um lance, um momento, muda muita coisa, né? O Flamengo conseguiu seu objetivo logo ali no início, 1-0. E isso muda a história do jogo no seguinte, o Vitor Pereira, né, que a gente discutiu ontem, eu entendi mais ou menos o que ele queria fazer. Estou muito nessa linha do Jean Oddi. Liberar os 2 alas, dar liberdade para o Roger Guedes junto com o Renato Augusto e o Yuri Alberto, porque ele teria uma recomposição, né, para fazer uma linha de 5 se defendendo, mas eu esperava, quando roubasse essa bola, que esses 2 jogadores de lado, o Fagner e o Piton, fossem mais agudos, né? Dessem mais amplitude. E aí vem o que é o jogo, o Flamengo com gás, o Flamengo com oxigênio, o Flamengo bem fisicamente empurrado pela nação, foi para cima e o Corinthians... Esses jogadores se preocuparam muito mais só na parte defensiva e quando roubava a bola, não dava essa amplitude. Não aconteceu aquilo que o Vitor Pereira pretendia, porque o gol do Flamengo sai. E enquanto o Flamengo teve perna, né, fisicamente os jogadores corresponderam, o Flamengo foi dominante. Sai o gol, é obrigado o Corinthians a sair mais para o jogo. Não tem outra partida, não tem outro jogo. Por isso que cada momento do jogo conta a sua história. O Corinthians tem que abrir mão dessa coisa só de se defender e explorar o contra-ataque. E aí, saindo para o jogo, equilibra. Faz um segundo tempo, um restante de segundo tempo, mais equilibrado. Agora, eu concordo com os companheiros. As grandes chances continuaram sendo do Flamengo. Mais claras. O Corinthians começou a ter mais a bola, equilibrar mais a posse de bola, mas chances claríssimas, muitas bolas paradas, muitas bolas de escanteio, muito tumulto ali de cruzamento, né? Ou chutes de fora da área, principalmente do Renato Augusto, que ele é muito bom nisso, mas foi muito em cima do Santos.
Aí o segundo tempo, eu concordo, aí sim, não gosto de concordar, mas vou concordar com o Pascoal. Muito obrigado. Ele volta Isso atrás. é uma referência para bota mim. o Adson. Me ajuda demais. Não, aí você tem razão, Volta com o Adson, mas vou concordar com você discordando um pouco. Opa! Muito também pela parte física do Flamengo, que me chama a atenção, que a gente vai falar sobre Libertadores. A Arrascaeta sumiu do jogo, nitidamente deu para perceber que está incomodando muito esse problema no pubis dele, inclusive um gol que ele perde, numa bola maravilhosa, que acho que foi do Gabigol, você percebe que ele chega sem força na bola. Ele chega sem força. Muita gente falou, ele queria dar um totozinho por cima. Eu não vi isso. Eu vi ele sem força para bater forte cruzado. Ele dá um petelequinho, ele chega sem força. Muito, assim, a experiência de dentro de campo. Eu acho que foi a contusão que fez ele perder aquele gol. Ele chega já no limite para tentar um chute e vai bem fraquinho. E ele some do jogo. E o Flamengo, sem essa qualidade do Arrascaeta, aí vem a contusão do Thiago Maia. Aí vem o Vidal, que também caiu de produção, torceu o pé, ficou aquela coisa. Foi por causa do pé, foi a parte física, foi a opção do Dorival. Aí vem a crítica, né, de todo mundo tá criticando, tirou o Vidal e colocou o Mateuzinho. Eu concordo em parte. Se é para botar o Mateuzinho pelo lado esquerdo, de volante pelo lado esquerdo, meu amigo, bota o Ayrton Lucas e traz o Felipe Luiz para fazer essa função ali, de organização de jogo. Agora, se ele coloca o Mateuzinho pelo lado direito e joga o Everton Ribeiro pro lado esquerdo, o Mateuzinho jogou há pouco tempo aí nessa função e todo mundo elogiou. Mas não entrou bem no jogo, trouxe mais o Corinthians, o Flamengo perdeu o meio-campo, não tinha o volante de contenção, ora foi o Davi Luiz, que começou a abafar porque não conseguiu correr atrás. O Corinthians colocou jogadores de frente, abriu mão dos volantes e botou mais meias, jogadores que começaram a chegar, teve volume de jogo, abafou esse meio-campo, teve uma hora que trocou. O Fabrício Bruno foi jogar de volante e o Davi Luiz voltou para a zaga. Ou seja, o meio-campo do Flamengo se desconfigurou. Então, é mérito do Corinthians, fez por merecer, fez um segundo tempo melhor, mereceu até chegar mais, mas não criou chances claríssimas. Quem teve a chance clara no segundo tempo ainda foi o Flamengo, mesmo desconfigurado e fisicamente, que me chamou a atenção, bem abaixo. E aí cresce o Corinthians. A minha leitura foi essa, mas, num geral, o campeonato da Copa do Brasil, ô João, é ida e volta, não é isso? Ida e volta. Ou mudou a regra? Não, ida e volta. São 90 minutos lá e 90 minutos aqui. Exato. Num geral, o Flamengo foi melhor do que o Corinthians. Perfeitamente. Vocês concordam com o Zinho, o Tetra? Discordam? O primeiro tempo do jogo... Né? Relativamente, o primeiro tempo do jogo do... Foram 2 empates. Aí você vai dizer, mas quem perdeu mais chance? O Flamengo tem um time melhor. Eu achava, eu sei, Mauro. que... Eu sei, Mauro, mas assim, estão colocando o segundo tempo do Corinthians como que o Corinthians tinha que ser o campeão. Por causa de um segundo tempo? Não. Que assim mesmo ele não teve as melhores chances? Não, são 4 tempos. Foram 4 tempos. Tá assim, foi injusto. Não. Foi injusto. O Corinthians jogou demais no segundo tempo. O quê? Eu não vi isso. Eu vi ter mais volume. Mas essas chances claríssimas, não vi. O Corinthians teve o quê? 12 escanteios? 14 escanteios? Chegou um momento da partida que o Corinthians tinha 12 escanteios a 0. Isso. No momento do jogo tinha 12 escanteios e o Flamengo nenhum. Né? Isso mostra a pressão exercida pelo Corinthians na partida. No primeiro jogo, eu não acho que o Corinthians... Escanteios 9-2. 9-2? 9-2. Meu senhor, no primeiro jogo, eu não acho que o Corinthians fez uma má partida, não. Mas o Flamengo jogou melhor, né? O segundo tempo. O primeiro tempo, quem jogou melhor foi o Corinthians. Quem teve mais chances de gol em Itaquera semana passada foi o Flamengo. O Flamengo. Mas o Corinthians não decepcionou no primeiro tempo. Não decepcionou. Quando o Corinthians teve 35 minutos de pressão na bola, na saída de bola dos zagueiros, entre os zagueiros e os volantes, que é o que o Corinthians marcou no primeiro jogo, o Corinthians não jogou mal. Em Itaquera, semana passada, 19 finalizações do Flamengo, 13 do Corinthians. Ontem, no Maracanã, nós tivemos 16 finalizações do Corinthians, 11 do Flamengo, finalizações no gol, 3 do Flamengo e 7
Então, mas Acerta que o Jean falou, de fora da área ou... É de fora da área. É engraçado que, contou assim, como finalização. se você somar as finalizações dos dois jogos e tudo mais, vai dar algo muito parelho. Eu acho que, assim, a questão é essa, talvez, né? Para mim, o confronto, ele acaba sendo mais parelho do que são os elencos dessas duas equipes. Esse é o ponto, eu acho. É claro que o Flamengo tem um potencial maior, é claro que o Flamengo tem a capacidade de jogar mais do que o Corinthians. Eu não acho que o Corinthians tenha um elenco ruim, não é um time ruim, porque também eu vi algumas pessoas tratando o Corinthians como se fosse assim... O Corinthians só saiu uma rodada dentre os 4 melhores. O Corinthians está em 5, em quinto lugar, convenhamos, gastou muito dinheiro para isso também, né? Quer dizer, gastou muito dinheiro para ter a condição de... Yuri Alberto. Exato. Todos, o né? Paulinho machucou, o Maicon machucou, são alguns fatores acabaram que não jogando e tudo mais, se machucando, o William foi embora e tal, mas o Corinthians investiu bastante, tem hoje um bom elenco, não é, claro, um elenco que se compara ao Flamengo, então eu acho que toda essa sensação gerada ontem, e muito está se discutindo hoje, o Corinthians não tem por que ficar orgulhoso do seu... Eu acho até que tem, eu acho que até que o Corinthians de fato jogou bem, foi um confronto parelho, mas a questão é a seguinte também, quando você monta um elenco como o do Flamengo, você sabe que muitas vezes você vai ganhar um jogo e você pode ganhar um campeonato por causa do elenco, e não porque você necessariamente foi melhor no jogo. Então, faz parte também, quer dizer, o trabalho como um todo, o trabalho é trabalho de direção, é trabalho de comissão técnica, é o trabalho, né, da gestão anterior que enxugou todos os gastos e conseguiu sanear novamente financeiramente o clube para permitir que o clube tivesse jogadores que, de alguma maneira, fazem com que o Flamengo, mesmo quando tem menos volume, como o Zinho falou, acaba tendo as principais chances do jogo. E eu acho que, de alguma maneira, foi o que aconteceu no Maracanã, né? Um Corinthians com mais volume e talvez o Flamengo até mesmo com as principais chances. Mas que foi um jogo parelho, eu acho que... um confronto parelho, eu acho que não se discute, né? Então, isso que eu acho que surpreende, porque a diferença existe. Ainda hoje, agora, vai jogar de novo... O Flamengo tem o mesmo elenco. Daqui a pouco vão jogar. Depois do final da Libertadores, voltam a jogar. Até se esperava que o Flamengo, em 2 jogos, o Flamengo vencesse um, pelo menos, tá? Que eu quero dizer. Porque, assim... Perdeu muitos gols em Itaquera, né? Ele perdeu muitos gols. Os números são do contrário, né? Você viu aí, lá em Itaquera ele finalizou mais, agora no Maracanã finalizou mais o Corinthians. Teve mais posse de bola em Itaquera o Flamengo, agora teve mais posse de bola o Corinthians. O Flamengo somando tudo vai dar uma média igual. Mas nos 2 jogos o Flamengo teve mais chances claras. De vencer. Inclusive ontem também. Assim, ele teve mais chances de fazer. O Gabigol teve 2 vezes impedido por centímetros ali. Exato. Que definiria um placar a favor e aí a própria não chance dá para imaginar uma Arrascaeta, reação. Sim. Talvez seja a principal, junto com a do Roger Guedes, claro, Roger que Guedes foi a também. grande chance do Corinthians. Não, a canelada do Roger Guedes E na esse bola. primeiro impedimento também, bem mandrake, hein? Zinho. O juiz tava com medo, o juizão. Quantos escanteios que ele inverteu? Quantos escanteios que ele inverteu que a bola nitidamente pegou no jogador do Corinthians. O árbitro estava pressionado. Deu para perceber. Eu vi isso no jogo. Na dúvida, ele tinha medo de marcar. E aí ele já ia e já marcava ao contrário. Foi nítido. O impedimento, gente, eu não vi impedimento naquilo dali. Que linha é aquela traçada? É ridículo dar um impedimento desse. Vamos ver o lance aí, ó. O Eu acho que impedimento- tinha até que mudar isso. A linha traçada- Eu acho que tinha até que mudar isso. Na Inglaterra diz que a linha é mais grossa, né? Na Inglaterra. A linha do No zagueiro é ataque. mais grossa. Que São é dois. isso? Olha lá, olha o lance lá, ó. Olha, Olha o lance aí, ó. é muito boa vontade para traçar uma linha, hein? Para anular um gol, hein? Estamos vendo aí. Mas aí tem uma. Nesse caso, eu não gosto dessa linha. Vocês já sabem a posição a respeito disso. E faz meses que eu digo que não tem mais. No nosso tempo, no tempo que o Zinho Olha lá, jogava, ó. a tal da mesma linha, né? A gente não vê mais gol que a gente fala, pô, tava na mesma linha, Deus tem do céu. vantagem pro atacante. Mas que foi. Já que traçou a lista, a linha tem 1 milímetro. Mas foi. É porque a linha não é tão mas grossa. é quem traça, é como traça, Mauro. Não, Mauro, mas- meu Deus do céu. Mas eu não acho que havia uma boa vontade.
É ser muito milimétrico, hein? Então, mas por isso que aí a única solução que vai existir é fazer o que a Foi a Premier League pressão, faz. foi a pressão que é da você aumentar semana. a linha. Foi o A linha do pênalti que zagueiro não tem deu 2 pixels e Itaquera. o do atacante 1. A do atacante 1. Mas é que assim, se você aumenta a linha, de fato esse problema deixa de existir. Porque quando o Mauro fala, o tal do mesma linha não existe mais. E tudo bem, a gente há de convir que a mesma linha rigorosa e milimetricamente... Dificilmente existirá. Ela nunca vai existir. Sim, mas, Só enfim. que o conceito da regra, o espírito da regra, não era, né? Quer dizer, na verdade o impedimento existe para o cara não ficar na banheira, certo? Então, claro, se ele está ali alguns centímetros, você tem que marcar. Agora, a coisa milimétrica, sobretudo num sistema que hoje ainda permite o erro, a verdade é essa, né? O sistema do VAR do jeito que ele é hoje vai até mudar, né? Vamos lembrar que na Copa do Mundo os jogadores eles vão ser mapeados, quer dizer, então você passa a contar o corpo do jogador de uma maneira... e aí não tem jeito, você vai ter o milimétrico mesmo, a não ser que eles resolvam também, apesar desse novo sistema, manter a linha mais grossa. Agora, enquanto você não tiver a linha mais grossa, não tem muito jeito, entendeu? É por isso que a FIFA discorda muito do que acontece na Premier League, né? Que são as Pressão. nesse caso das Essa linhas... linha foi pressão. No caso das linhas, o Zinho, eu concordo com o Zinho. Eu acho... Deixa eu ouvir o Zinho aqui, me perdoe, Pascoal, Pois não. cortá-lo. Porque é o seguinte, o Zinho viveu dentro de campo anos, passou por situações como essa de ontem, de pressão, de arbitragem, de antes, depois, durante o jogo. Ô Zinho, você acha que tudo aquilo que foi falado ao longo da semana, do lance lá do pênalti, e você sentiu que isso influenciou o trabalho da arbitragem? Senti. Sim. Ô, João, aqui não tem clubismo não, tá? Porque daqui a pouco vão ficar mandando Twitter achando que eu tô defendendo o Flamengo. Não é nada disso. Se fosse ao contrário, eu falaria também. O que eu tô falando aqui é a experiência de dentro de campo. É quem teve lá dentro do campo. E eu era capitão de time. Então eu convivia ali com o árbitro. E eu sentia no árbitro. Você sente. Você percebe quando você tem anos e anos de bola dentro de campo. E eu joguei só 20 anos, tá? 20 anos eu joguei profissionalmente. E eu tô acostumado com isso dentro do campo. Quando o Pedro cabeceia aquela bola, desvia no Balbueno e ele não dá escanteio, na cara dele, eu falei... Ih! Aí eu vi aquele impedimento. Na dúvida, todo respeito... Hilton, né? O nome do árbitro? Isso, Hilton Pereira não é Sampaio, ele? De Copa do Mundo. Todo respeito, mas senti ele nervoso para apitar a final. E, por experiência de dentro de campo, na dúvida, qualquer dúvida que tinha, eu percebia que ele nem pensava duas vezes. Ele deu um cartão amarelo pro Thiago Maia. Tá bom, Thiago Maia toca primeiro na bola e depois o movimento do pé dele é pro chão. E chega o jogador atrasado, ele pisa o pé do jogador. Cartão amarelo. Você viu o pisão que foi Roger Guedes deu no Felipe Luiz? No ar, por cima. Então são pequenos detalhes do jogo que você vai vendo que passa despercebido. Porque o Flamengo foi campeão. Né? Pequenos detalhes que o juiz vai minando, vai enervando. Se o jogador não tiver a cabeça no lugar, ele se desestabiliza no jogo, ele vai para cima do juiz, começa a discussão, aí ele se perde, entra numa jogada mais forte, a pressão do jogo, a atmosfera do Maracanã, entendeu? Eu olhando o jogo, pequenos detalhes, passou já o jogo. O Flamengo já é tetracampeão. Como o Pascoal diz, não adianta, jogou bem, jogou mal, já está lá. No site, na história, no Flamengo placar campeão da Copa do Brasil, tetracampeão. Agora, eu vi um árbitro, eu não vou usar essa palavra que eu seria até leviano, mas assim, equivocado e sentindo a pressão do que foi a semana. O pênalti que não foi marcado para o Corinthians, a bola bate na mão do Léo Pereira, é aquela coisa, cada um interpreta do jeito que quer. Mas se a regra agora bate na mão é pênalti, se marcaria o pênalti. Eu acho que também é pênalti que o cara não está com essa intenção, né, para qualquer time. Mas vamos lá, eu senti o árbitro se impressionado, João.
Mas não foi o Flamengo que entregou um dossiê do Wilton Pereira Sampaio? Quando saiu o nome da escalação? Não, mas a semana inteira o Corinthians... Mas reclamou do pênalti, né, vamos estabelecer um paralelo sobre isso. Quando saiu o nome do Wilton Pereira Sampaio, o Flamengo entregou um dossiê. Ó, ele errou aqui contra a gente, aqui e ali. Sim. Tudo é pressão, meu senhor. Sim, mas quem falou Tudo mais é da pressão. arbitragem a semana? Flamengo ou Corinthians? Mas quem poderia falar mais? Não Era o dá- Corinthians, dava pra- ele que se dá pra sentiu falar prejudicado. menos? Sim. Eu acho Não que dá pra estava falar menos? inseguro. Esse termo que o Zinho quer usar, pode ser pro cara que O vai Corinthians pra Copa. pressionou mais a arbitragem. O cara que vai pra Copa não deveria estar inseguro. Eu acho que ele estava morrendo de medo, sim, Não deveria. de cometer um erro. Entendeu? Então, na dúvida, ele não sabe. Então, olha, se eu der esse gol, depois provarem que estava Falou impedido, sobre eu isso tô no frito. cafezinho essa semana, lembra? Foi, é, Não lógico. queríamos estar na pele de Wilton Pereira Falamos, Sampaio. Ontem a falei gente falou aqui, falei aqui. O Lugano Mas- falou, esse jogo vai ser mais importante do que o jogo que ele vai apitar na Copa do Não, Mundo. eu que falei isso 3 dias atrás e o Lugano concordou comigo, Pascoal. E vai ser mesmo. O Lugano concordou, falou qualquer que seja o jogo. que situação Porque complicada, era, né? Então, acho que ele. E todo esse ambiente Ele levou estava a isso. morrendo de piorou, né? medo de errar. Claro, ele podia, por exemplo, ele marcou o impedimento e podia ter errado e o gol ter sido legal. Por sorte dele, esteja só- lá como estiver essa Acho linha, só bom esclarecer que o impedimento ele acaba sendo o cara que não tem nenhuma influência naquilo. Nenhuma influência ali, porque o Bandeira marca o impedimento e aí ele espera a decisão do VAR, quer dizer, ele nem participa desse processo todo, quer dizer, de marcar, ele espera que o árbitro de vídeo confirme É ou verdade. não Sim. Verdade, o que o assistente deu. Agora, de erros de escanteio, esse do Balbuena é gritante. E acho que tem um que o Davi Luiz vai na lateral. E aí também eu achei que ele errou ali. O Davi divide a bola com alguém. Bate por último no Tem um jogador do Corinthians. Rodinei também, É. defensivamente. É. Tira, pega no jogador do Corinthians e vai pra fora e ele dá escanteio. então. Desses enormidade de escanteio que o Pascoal tá dizendo que o Corinthians teve, que pressionou, no mínimo tu tira uns 3, 4 aí. Pois é, mas eles foram marcados e o Renato Augusto não estava tão feliz nas cobranças. Hoje eu vi corintiano dizendo, pô, mas não é assim que batia. Quer dizer, depois que todos ele perde, bateu no amigo, primeiro tudo poste. aparece. O Corinthians não reclamou da arbitragem pós-jogo, né? Não. Que eu tenha Não falou visto, da arbitragem. Que eu tenha visto, não. Perfeitamente. E acho que nem o Flamengo. Mas, Ainda olha, bem, O né? Flamengo estava comemorando, né, Mauro? Mas poderia entendo dizer, o que o olha, Zinho tá sofri falando. o que não precisava. Se tivesse perdido, ia reclamar, Mauro, com certeza. Pois é. Se tivesse perdido. Se a taça estivesse no Parque São Jorge, estaríamos falando hoje aqui aí de viria a reclamação do reclamação dos 2 gols com a linha de impedimento É. e tal. Eu vou dizer o seguinte, eu continuo dizendo, o composto de equipamento utilizado no Brasil para o VAR é um composto muito fraco. Esse gol aí, ok? A Esse anulação gol tá dele. impedido, você vê, o Gabigol Bandeira já- marca naturalmente ali no lance, porque o Gabigol já está com uma perna na frente e fica muito claro na câmera lateral, chamada câmera do Os impedimento. dois lances são com o Gabigol, né? Os dois são Gabigol. Os dois lances são com exatamente. Paulo. exatamente. Nesse lance eu tenho a perna já está na frente. Ó. É. Já ali no visual dá para fazer. No outro, eu acho que ali é a ponta do é o Rapaz, joelho com o ombro. O Zinho tá bem como comentarista de arbitragem, hein? Juntando com o Gaciba, o Silma e a Ruel. Vamos botar o Zinho no time também. Ô, Zinho, tava tudo certo aí nesse lance, hein, Tetra? Tô gostando de ver, hein, Tetra? Tá Tava bem. impedido esse aí também? Zinho, me tava coloca- impedido esse aí, Zinho? Não, nós estamos muito bem representados. O Gaciba, encontrei com ele hoje. O Gaciba, nosso querido Simon, Renata. Esse aí tá impedido. Tô com você, Pascoal. Concordo contigo, estava impedido. Agora, eu concordo com o Zinho, não gosto de fazer isso, de concordar com o Zinho, mas eu sou obrigado a concordar quando ele fala das linhas, né? Porque o composto de equipamento usado no Brasil é muito fraco. A CBF, que tem tanto dinheiro, pode comprar um equipamento melhor. Pode. Comprar não, porque aluga, né? Pode alugar esse equipamento melhor. E melhor, até para a Série B do Campeonato Brasileiro, que o equipamento ainda é pior do que esse utilizado na Série A. O da Libertadores da América já é um equipamento melhor. Usado na Europa, então, nem vamos discutir a respeito, né? Mas tem que comprar alguma coisa Agora, melhor. é verdade, né, Pascoal? Que Pra poder- tudo bem. Esse lance do primeiro pênalti, do primeiro gol, Mauro, Sim. eu não gosto desse tipo, porque você não tem mais, como o Mauro fala, não tem mais mesma linha. Você fala o primeiro gol, não. O primeiro impedimento. Primeiro impedimento o primeiro de gol anulado ali, Gol né? anulado. É. Naquele lance, não tem mais É. a mesma linha. Entendeu? Não tem mais. E você vai ficar na dependência do quê? Do frame da bola que sai do pé, Sim. da linha que é traçada, da angulação da câmera, porque ela pode não estar com o ângulo reto,
para enxergar alguma coisa. A gente já viu, inclusive, na Copa do Brasil, se a bola entrou, não entrou naquele jogo do Flamengo com o Atlético Mineiro. Vocês são lembrados disso, não? No jogo do Maracanã. Perfeitamente. Até hoje tem O João tem razão. que aquela bola não Se o entrou. Flamengo não fica... Se o Flamengo não fica com o título, talvez fosse reclamar dessas coisas. Cara, mas como ele ficou, acabou. Não foi isso aí que se decidiu o entendesse, jogo. reclamaria, com Quem certeza. decidiu Então, o mas jogo assim- foi o Fagner perdendo um pênalti, o Felipe Luiz perdendo lá né? E depois o Fatalidade do O Vital, né? resultado não muda Cori- tudo, né? Assim, eu acho que a gente muda, tem o tanto Rodinei erro festejando, absurdo no futebol brasileiro e que a gente... na verdade, o grande esporte nacional é falar de arbitragem e não de futebol. Porque, para mim, o que se falou do pênalti, do suposto pênalti para o Corinthians depois da primeira final, foi um absurdo. Quer dizer, o que se transformou aquilo num lance indiscutível, e não era um lance indiscutível, eu acho que, assim, o principal argumento para defender aquela penalidade era o fato de que no Brasil se marca esse tipo de pênalti à torta e direito, e tudo bem. Aí é um bom argumento? É um bom argumento. Mas daí é você dizer que aquilo ali é um pênalti indiscutível, tá bom, aí beleza. Vem essa carga toda, uma discussão de um monte de gente tratando aquele lance como pênalti indiscutível durante uma semana, e eu até acredito que possa ter acontecido o que o Zinho falou. Ainda assim, para mim, eu só não concordo que a arbitragem do jogo de ontem tenha sido uma arbitragem ruim. Era um jogo muito difícil, para variar, os jogadores querendo fazer a pressão no máximo nível possível, podendo reclamar e tudo mais. Então, assim, o que eu acho que cabe discussão de fato, e estou de acordo, que houve um erro no escanteio ali, que o cartão, né, você poderia não dar também, porque você teve um lance parecido, mas não são assim. A gente tem tanto erro absurdo, a gente tem tanto jogo com atuações de arbitragem absurdas, com erros que a gente só vê aqui, que eu acho que, assim, não foi uma arbitragem ruim, não foi uma arbitragem péssima, mas a gente tende a acabar falando de arbitragem porque passamos uma semana inteira falando da arbitragem do outro. O que dá para discutir muito, e eu acho que cabe discussão e que a gente precisaria, de fato, evoluir, mas aí tem muito a ver com a ferramenta, como o Pascoal falou, e com a lógica com que você vai usar a ferramenta, é o lance do gol anulado do Flamengo, do primeiro impedimento, porque ali realmente a gente não consegue ter nenhuma convicção com as imagens. E quando a gente não consegue ter nenhuma convicção, eu acho que a gente precisa ter um sistema que... De segurança. Que nos dê, exatamente. Tudo bem, você pode até usar, bom, mas foi a decisão de campo. E a decisão de campo prevalece no caso de você não chegar a uma certeza. Falazinho. Diga, Zinho. Diga. Você é um cara que eu respeito demais, né? Você sabe disso, Muito né? obrigado, a Você sabe recíproca é disso, verdadeira. né? Posso te fazer uma pergunta? Olha, eu fazendo uma pergunta pro Jean, hein? Vai lá. O Cássio não adiantou nessa bola do Felipe Luiz, não? Então, Acho que o pé esquerdo dele fica na linha. Na hora eu estava assistindo com algumas pessoas que disseram a mesma coisa. O Cássio adiantou, Vê bem, vê bem. Eu tive a certeza Vê bem na se ele não hora dá um passinho pra frente. que eu estava assistindo ao vivo. Depois, vendo ali o frame, na hora que zero pro juiz. a bola está sendo batida, que o Davi Luiz está encostando na bola. O pé esquerdo ainda está na ele linha. está com o calcanhar, acho que lá. ainda na bola. Mas é muito... eu tive essa impressão também na Volta hora. aí, cara. A nossa equipe, Alô, a nossa Fabrício. equipe não pode voltar, não, por trás, esse lance por trás? Pode, vamos separar, vamos frisar ali a imagem direitinho. O pé A gente tá esquerdo, preparando isso aí. continua na linhazinha. Davi Luiz não, né? Felipe... Aí estamos vendo a Felipe sequência Luiz, toda de pênalti, né? O Renato Augusto converteu, antes o Davi Luiz tinha feito primeiro Eu falei- pro Flamengo. Davi Luiz não, porque Davi Luiz Davi Luiz bateu um fez. baita pênalti, Foi bem, né? foi bem, Sacanagem falar que era o Exato. Davi Luiz naquele lá. Que o pênalti que ele bateu... meu Vimos ali amigo. o Léo Pereira, que é um personagem que será falado neste programa mais tarde, junto com o Rodinei, aí o Everton Ribeiro, a sequência foi incrível, que tudo levava a crer que ia dar Corinthians. O Corinthians abriu 2-0 nas cobranças de pênalti, mas aí, olha lá, o Gabigol, pênalti importante, olha lá, ele pedindo calma, que se ele perdesse, o Corinthians seria campeão. Aí, mais uma vez, ó, Maicon foi lá e conferiu, Cebolinha... O goleiro bateu com segurança, hein? Bateu firme, ó, inflamando a galera. E aí? Aí veio o Matheus Vital. E isolou. E na sequência, o pênalti do título, a vida dá muitas voltas. Rodinei! Roda gigante, viaduto, como diz o Branco, né? Um dia tá por cima, um dia tá por baixo.
E podia ter sido... o Yuri podia ter sido o herói. Se o Fagner faz um pênalti. Podia. E o Yuri é que ia dar a corrida. Quer dizer, é do jogo, gente. É do jogo. Exato. Rapaz, o Zinho tá possuído hoje, hein? Não, ele o Zinho levantou deu a bola. 0 pro árbitro que vai pra Copa do Mundo. Ele levantou a bola. Dando 0 pro árbitro. Ele levantou a bola. O Zinho, olha lá, ó. Imagem parada, frame a frame. Olha lá. Olha lá. Olha o pé esquerdo, ó. E aí, Ó, o pé Petra? esquerdo na linha, ó. Ó, Zinho. É que o Cássio é muito grande, Zinho. Essa imagem está de frente, né? Essa imagem está de frente. Tem uma que tá por trás que eu fiquei muito na dúvida. Mas aí essa eu falei tira assim, essa ô Vá, dúvida, Zinho. ô Essa Vá, daí tira traça a essa linha dúvida. aí. Traça a linha, Vá. Ih, rapaz. Mas o Bandeira tá ali do lado, Zinho, pra ver isso aí, Chama o ó. Vá também. Olha lá, Zinho, olha lá. Mas aí a gente... Volta aí, volta Olha aí, aí, volta olha aí. aí, olha aí. Opa. Ó o calcanhar do pé esquerdo, Zinho. Olha onde que tá. Não, Tá em cima da linha. Caramba, é o calcanhar, né? É o calcanhar. É o calcanhar. Meu Deus do céu. Ué, mas e o calcanhar não vale? Mas Calcanhar é na linha. claro que esse movimento dele pra frente diminuiu o ângulo, aumentou o raio de ação dele. Ele adianta. Mas ele tá com o calcanhar esquerdo na linha, Zinho. Ué. Se ele tem a perna comprida, esse é um outro problema. Se ele é um gigante... Você tá que nem o Vá, Pascoal. Você tá que nem o Vá, tá com a boa vontade de achar que Zinho, olha ali, a eu pontinha só do não- calcanhar Zinho. tava em cima da linha. Zinho, eu só não tô discutindo com a imagem. O calcanhar faz parte do composto do Não, pé. eu também não. Olha lá, Eu também ó, não. ó, só que vou te ó, falar, ó. hein? Quando bate na bola, o pé esquerdo tá na linha. Ó, a bola já saiu. Não, Quando pé ele- não. Ó. Tá uma pontinha da chuteira do calcanhar. mas a que nem o pontinha da impedimento. chuteira eu tô vale em cima da eu linha. tô querendo ir pra esse lance. Desculpa, Pascoal. Eu Diga. tô querendo ir pra esse lance. Eu também não voltaria, não. Eu também não voltaria. Ah, bom. É só pra... Bota a imagem aqui. Bota a imagem aqui em mim que eu vou falar pra você. Eu tô falando desse lance aí, que eu também não voltaria, não. Mas é um calcanhar. É um calcanhar que tá na linha. Aí, um fiapo do cabelo do Gabigol tá na frente do zagueiro pra anular Mas o é gol. a regra. Fazer o quê? Tá vendo como Pode que tá tem errado. isso? Mas é a regra, pode estar errado. Ué, Olha, a bola pra entrar, valer gol, tem que entrar toda. Se tiver um fiapo, um cabelo na linha, não vale o gol. Eu tô Não é dizendo o isso? seguinte, eles encontraram, o VAR encontrou Olha lá. no traçado da Olha aí, linha Zinho, olha aí. que o Gabigol tava na frente. Olha aí, olha aí, ó. Ó, Olha a ele imagem tá, de ele novo tá lá, com o ó. calcanhar ele tá com o calcanhar na linha. E Não, quando- ele não tá com calcanhar. Ele não tá com calcanhar. O calcanhar não é a pontinha da chuteira. Mas eu concordo. Tá bom, com boa vontade, eu vou falar assim, tá bom, a pontinha da chuteira tava na linha. Mas esse movimento dele pra frente encurtou, né, o raio de ação para que ele defendesse e para que o Felipe Luiz... Tô defendendo o Felipe Luiz, não. Bateu um pouco lento, não bateu tão forte, mas que esse movimento dele para frente, ele deu sorte. Que a pontinha de nada da chuteira tá na linha. Aí, Zinho, mas eu o que eu quero concordo dizer com é o você. seguinte, Concordo com você. Isso. Deu E aí, sorte. Ele tá você com cal- vai pro impedimento, você vai pro impedimento, eu não enxergo o Gabigol na frente. Eu não enxergo. Então, ô, Zinho. Mas o VAR vai lá e consegue traçar uma linha, consegue botar uma linha que dá o impedimento. Mas, ô, Zinho, É só- opiniões, né? Não, Tem eu um acho debate. que nesses dois casos, nesse caso do pênalti, para mim não tem discussão. Porque ele está com o calcanhar na linha. E a regra manda estar com um pé, pelo menos, na linha. Está escrito na regra. Eu não escrevi a regra. Está escrito na regra. E nesse instante, ele tá... Só que quando bate na bola, o calcanhar dele levanta, hein? Então, não mas tá mais na linha, é não. quando bate Na na hora que bola, bate Zinho. na bola. Quando a bola já está envolvida. Não, mas quando ele já está, a bola em movimento, Quando ele, não quando conta. ele vai tocar na bola, Olha o lá, calcanhar dele olha lá, levanta. ó, dá pra quando ver ele bate na entre- bola, o calcanhar levanta. Entre o braço do Cássio e a perna, você consegue visualizar no momento que ele bate na bola. E no momento que ele bate na bola, o calcanhar está em cima da e o linha. calcanhar levanta. E o calcanhar sai. Levanta porque é a reação dele. O ser humano tem a reação de fazer a defesa. É a reação do... Agora, se ele é Perfeitamente, grande, mas tem esse quase 2 movimento metros dele de pra altura, frente tem uma envergadura enorme, é ajudou outra ele coisa. defender o pênalti. Não... Ele é um baita de um goleiro, um cracaço. E se adianta
fica mas muito esse é o mais o raio de Zinho, ação para defender. Ele não se adiantou nesse lance porque o calcanhar está em cima da linha. Mas se ele se adiantou, o Felipe Luiz podia fazer o que queria, que era bater no outro canto, né? Matava o Cássio, né, Zinho? Só que o Felipe falou que mudou em cima da hora. Não, mas assim, ele Mauro, falou que mudou em cima da hora. Eu tô debatendo com vocês, eu tô provocando vocês. Sim. Eu tô debatendo e provocando vocês. Não, mas a gente gosta disso. Pra dizer que é muito pouca coisa. É muito pouca coisa. Aí você dá um impedimento por uma marcação. Mas... Aí vai o que o Pascoal falou, que eu concordo. Eu não gosto de concordar com o Pascoal. Não gosto mesmo. Debato com ele. Mas... ele acabou de falar, é quem vai lá no frame, bota pra cá, bota pra lá. Ah, cara, mas isso é isso mesmo. Sei lá, eu não vi impedimento do Gabigol. Perfeito, eu não vi o impedimento do Gabigol, o Cássio estava com pé, não estava com pé, mas uma coisa é certa, quem é campeão? Flamengo. Então toca o hino do campeão, por favor. É campeão e toca o hino, não é? Dessa geração, né? Entre 1978, gol de Rondinelli de cabeça em cima do Vasco. Deus da raça. Flamengo campeão carioca, até o brasileiro de 1983 em cima do Santos. A geração comandada por Zico conquistou 9 títulos. Ontem, com este título, a geração que tem Gabigol como um expoente, é um grande ídolo, chegou ao 10º título. Em número de títulos, superou aquela geração de ouro do Flamengo de Zico. A reação do Gabigol chamou muita atenção, cativou a torcida, deu o que falar, e como tudo que envolve Gabigol gera discussão, eu vou trazer um tema aqui para vocês que está sendo muito comentado pela torcida do Flamengo. Gabigol chegou no Flamengo em janeiro de 2019. Ganhou Campeonato Carioca em 19, 20 e 21. Libertadores da América 19, Campeonato Brasileiro 19 e 20, Supercopa do Brasil 20 e 21, Recopa Sul-Americana 20 e Copa do Brasil 2022. Muitos acham que Gabigol já é o segundo maior ídolo. Ídolo. Não estou falando de jogador. Ídolo da história do Flamengo. Esse tema cada vez mais ganha força na torcida do Flamengo. Muitos acham que sim, muitos acham que não. O Imperador entra onde nisso? Pois é, para muitos à frente do Gabigol, mas para muitos outros já foi superado. Eu vou começar com ele, que está na enorme lista de grandes jogadores criados na Gávea, no Flamengo. Zinho. Gabigol já é o segundo maior ídolo da história do Flamengo, só ficando atrás de Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Olha, será? Eu só quero falar uma coisinha aqui, hein? João. Antes de você responder, Zinho, eu só quero fazer um lembrete, até porque é uma chamada para a transmissão da ESPN. Daqui a 9 dias, Gabigol estará em campo com o Flamengo numa final de Libertadores da América. E ele pode ser campeão da Libertadores pela segunda vez com a camisa do Flamengo. É só um detalhe. Zinho, fique à vontade. É difícil, né, cara? É muito a questão de gosto, né? Mas, assim, ele é artilheiro. O atacante chama mais atenção do que um defensor, né? As atitudes, a personalidade. Assim, a gente, nessa geração vitoriosa, pós a geração lá do Zico de 81, esse grupo que está aí, conquistando tudo isso, a gente pode colocar vários atletas. Não, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, né? Estaria nessa lista aí também. Mas, assim, o Everton Ribeiro é mais introvertido, não é de falar muito, não entra muito em polêmica.
O Arrascaeta, da mesma forma, é um cara muito líder tecnicamente, é um cara que aparece só, que é muito bom isso dentro do campo, os feitos que ele faz. Mas o Gabigol é irreverente. O Gabigol, muitos momentos, a própria torcida do Flamengo, eu ia falar Palmeiras, porque Corinthians, Inter, todas as outras torcidas, eles têm aquela coisa de... O primeiro jogador do Flamengo que eles vão querer tirar do sério é o Gabigol. Ele gera isso, amor e ódio. Dentro da torcida do Flamengo, em alguns momentos, ele também já foi muito cobrado. Porque ele é um cara que tem personalidade. O Gabigol não foge à responsabilidade. Isso tem que ser dado mérito a ele. E eu vou te falar que eu acho que o Gabigol hoje está jogando mais do que antes. As funções que ele exerce no time, a dedicação. Ontem ele deu um pique voltando para marcar na bandeirinha de escanteio defensiva. E aí ele tira a bola e vira para a torcida e vibra com a torcida. Esse Gabigol, nesse momento, para mim, ele é o grande ídolo dessa geração. Pós a geração do Zico, para mim, ele é o grande ídolo. Dessa geração mais nova, dessa galera mais nova, aqueles que não acompanharam muito os anos 80, o Gabigol, para mim, máximo respeito ao Imperador, a outros grandes craques. Eu passei pelo Flamengo, joguei 470 jogos, ganhei 8 títulos e vários outros, né? Eu nem me coloco nesse patamar. Mas assim, vou tirar um pouco a geração do Zico. Do Zico para cá, Gabigol. Por tudo que ele representa, por toda essa irreverência, não só como jogador, mas fora também do campo, o que ele mexe. Falou do Gabigol da audiência. Não tem jeito. E o cara vestiu a camisa do Flamengo. Ele gosta de jogar no Flamengo. Ele ama jogar no Flamengo. Percebe-se isso, né? A satisfação. Ele quer jogar, ele quer estar no campo. Ele chama a responsabilidade. Não estamos falando aqui se joga mais ou joga menos. Né? Não estamos comparando qualidade técnica do Bebeto com o Gabigol, sim, do Adriano Imperador com o Gabigol. Não é isso. Estamos falando de ídolo, de movimentar o torcedor. Essa paixão, o Gabigol, eu acho que ele está nesse patamar. E aí, te respondendo, cara, ele tirando o Zico, eu acho que ele está aí muito perto de se tornar assim. Ih, rapaz. Eu acho o seguinte, se essa pesquisa, e ela só pode ser feita, na minha opinião, dentro da própria torcida do Flamengo. Exato. Não é? Exato. Tem que pegar o Flamengo, aí talvez o Gabigol ganhe, sim, ainda mais neste momento, como o segundo maior ídolo. Ídolo. Se você fizer uma pesquisa nacional, já não sei, porque o índice de rejeição do Gabigol com as outras torcidas, como disse o Zinho agora, todo mundo quer falar do Gabigol, entendeu? Fazer alguma coisa com o Gabigol e tal. O índice de rejeição dele é muito grande nas outras. Tenho certeza que todos adorariam tê-lo no time. Tá bom, mas assim, o Zico nunca teve isso. O Zico é um ídolo nacional. Exato. Sem rejeição, sem nada. Ia pra seleção, todo mundo torcia pelo Zico, independentemente de ser do Flamengo. Exatamente. É diferente do Gabigol. Muito não sei diferente. se eu fiz entender. Agora, dentro do Flamengo, eu acho que sim, com essa geração, 10 títulos, não tem o Mundial, né? Que tem lá na turma do Zico. Mas não estamos colocando ele na frente daquela geração, né? Não estamos colocando nem essa geração na frente da outra por causa da distância. Estamos em números de títulos. Mas pode, não tem o Mundial, mas pode, em breve, ganhar a segunda Libertadores. Tá, mas aí vai ter que ir lá ganhar o Mundial para falar que, olha, temos o Mundial aqui também, como aquela geração tem. Agora ele tem um número maior de títulos. Mas o outro foi lá e pegou o Liverpool e trouxe o título. Essa ainda não fez isso. Pode fazer? Pode. Pegou o Liverpool também. E não trouxe. Ele não trouxe, mas pode agora passar, ganhar outra Libertadores e ser. Acho que sim. A gente, claro, tem muito, a gente convive, vê muito torcedor que tem uma admiração enorme pelo Adriano, evidente, aquela história de 2009 foi muito forte, nasceu lá e tudo, Eu acho que é essa a duração do Adriano, por ter aparecido no Flamengo. Mas o Gabigol mexe mais. Mas é que o Gabigol agora, né? Pro bem, pro mal, o Gabigol mexe. Por isso que o Nicola Ratiopi era um gênio. Futebol é momense. Então, futebol é momento. Exatamente, muito obrigado. Então, sendo o momento, o Gabigol no momento,
O Bebeto o Bebeto era o ídolo do Flamengo. Tem gente que adora o Bebeto até hoje. O Adriano. Eu vou começar a enumerar jogadores aqui. Leandro. Eu vou começar a enumerar Zinho. Eu vou começar a enumerar jogadores. E aí as pessoas vão começar a recuperar a memória daqueles caras que jogaram no Flamengo. Hoje, como eu também acho que futebol é momento... Meu senhor. O Zinho... Diga, meu senhor. O Flamengo jogou... Quantas finais de Libertadores até hoje? Foram 3. Jogou 3. 3 finais. Sabe quais jogadores fizeram gols pelo Flamengo em finais de Libertadores? Zico e Gabigol. Os dois que estão ali. Exatamente. Mas com todo respeito aqui, ali tem Arthur Antunes Coimbra, né, gente? Sim. Poxa, aí eu sou obrigado a... Mas é uma pergunta, é o segundo maior? Sou obrigado porque esse é o detalhe. E estão aqui no telão os 2 jogadores que até hoje foram os únicos a fazer gols em finais de Libertadores com a camisa do Flamengo. Isso é para trazer a grandeza da situação, né? Isso é uma enquete boa para ser feita. Vamos abrir a enquete, Fabrício? Sabe por quê? Porque eu acho que, conversando com torcedores do Flamengo, eu acho que o Didico tem... É um tema polêmico, Pascoal. Participação. Mas hoje, assim, primeiro que toda vez que você faz essas enquetes, você tende a aumentar os votos de quem está jogando, de quem é o ídolo do momento, de quem vive a temperatura do futebol. E é o caso do Gabigol, evidentemente. Mas eu acho que no caso dele, se a gente for olhar para fatos, pegar critérios objetivos mesmo, não estou nem falando de critério subjetivo. E acho que tem muito do critério subjetivo na idolatria do Gabigol também. Porque você pode falar justamente de todos os títulos que ele conquistou, das marcas, do gol em final de Libertadores e tudo mais. Mas tem uma coisa que é importante para esse tamanho, que é o carisma do cara. E aí, por carisma, entendo, o cara pode ser carismático e odiado por metade da população, que nem por isso ele deixa de ter o seu carisma. Então ele tem carisma, ele é um cara que... tem jogadores, eu sempre cito o Rivaldo como exemplo oposto, né? Um cara que jogou uma bola absurda, que tinha um futebol para estar o tempo todo entre os maiores ídolos, entre os maiores nomes, melhor disso, melhor daquilo. Em geral, não estava em nada disso. Porque é um cara muito fechado, um cara mais discreto, de pouca fala, de pouco marketing e tudo mais. Ademir da Guia é um belo exemplo também. Ademir da Guia é outro belo exemplo. Mas esse conseguiu ainda assim se colocar como, né? Acho que o que o Ademir da Guia é para o Palmeiras, o Zico é para o Flamengo. Exato. São aqueles caras que nunca vão ser superados, independentemente do que os outros façam. Então, o Gabigol, ele pode ganhar 3, 4 Libertadores, fazer gol em todas as finais, que o Zico vai estar sempre acima. Acho que esse é um ponto. Mas, ressalto, a gente sempre tende a diminuir também, à medida que o tempo vai passando, o que ficou para trás, exceto nesses casos desses caras muito... Então, sei lá, Leandro... O Júnior. O Júnior é um cara que, assim, cara, é um... Vai pela geração. É isso. Se você pegar os mais antigos, eles vão encontrar 2, 3 ídolos lá naquele time da turma do Zico. Inclusive, obviamente, o Júnior. Antes do Zico, Dida era o grande ídolo do Flamengo. Mas, assim, Zizinho. E quem o Zico recebeu Leônidas da Silva. Quem o Zico recebeu a camisa do Dida? Rapaz, olha, agora ontem, a torcida do Flamengo... Naquela época, o Flamengo tinha menos de 30 milhões de torcedores. Sim, exatamente. Hoje são quantos? 50? Segundo a última pesquisa, é 48 milhões. Aliás, para fazer essas pesquisas se quiser usar um padrão de pesquisa científica mesmo, legal, é você pegar extratos de todas as gerações de torcedores de um time. Porque é claro que na hora que a gente coloca uma pesquisa na internet, a tendência é que você tenha, né, muito mais o pessoal da atualidade, juventude votando. Que nem viram o Júnior e, na verdade, não viram nem o Zico. A torcida do Flamengo... Mas o Zico tá lá. Lamento muito quem não viu o Zico, pode ver aí na internet, vale a pena. Mas é o seguinte, Perdeu, hein, João? Quem não viu, perdeu. É isso, João? Quem não viu, perdeu. Quem não viu, perdeu e tem a chance de ver na internet, veja lá, né? O Pelé foi quarto e não foi na internet, não, né? Acho que a eleição da 442 foi de jornalistas notáveis. Agora é o seguinte, a torcida do Flamengo chama o Zico de rei e chama o Gabigol de príncipe. E ontem o rei e o príncipe se encontraram no Maracanã. Veja aí. O Zico quer falar com você lá do Japão, ó. Aí, vô. E aí, rei? Vem aqui bater um pênalti próxima vez.
Tamo junto, um beijo, saudade. Foi mas deu certo, tudo certo, graças a Deus. Vê se aparece. Saudade de você. Pra você, hein? Pra você. Não, você tem que ir pro Equador com nós. Vai pro Equador com a gente. Tem que aparecer. Com você a gente não perde. Um beijo. Muito bonzinho o Zicão cornetando, hein, como bom rubro-negro. Oh, tava ganhando, deixou empatar no segundo tempo, rapaz. Né? Aí vira torcedor, né? Vira torcedor. Mas muito legal esse encontro. O Gabigol, assim, quem não conhece ele, né? Acha que ele é marrentão, que ele é um cara que não dá muita atenção, mas é um cara que reconhece os ídolos, reconhece a história, reverencia, né, o rei, né, do que é o Zico. Quem passou no Flamengo, quem viveu o Flamengo, quem conhece a história do Flamengo, tem essa reverência, né? Eu, quando encontro o Adílio, quando encontro o Leandro, o Tita, o Lico, esses caras que foram campeões do mundo, né? O Andrade, a turma toda, o Mose, eu reverencio, porque os caras foram referências para mim, né? Eu, garoto, eu criança, crescendo ali, vendo esses caras jogarem e, assim, querendo ser igual aos caras, querer chegar para jogar. Então é muito legal o Gabigol, né? É um cara que já está na história, eu considero ele aí, nessa pós-geração Zico aí, ele é, para mim, o grande ídolo, e aí fica atrás do Zico. E ele reconhece isso, tem essa humildade, né? Parabéns para o Gabigol pela atitude, reverenciando o Zico, né? Justíssimo, e por isso que ele está fazendo essa história no Flamengo, merecidamente o Gabigol também. É um cara que tem essa personalidade, não é fácil, mas é um cara que veste a camisa e o torcedor reconhece isso. Fala, nação! Então é isso aí, é mais um react aqui concluído com sucesso. Agora vamos analisar. Eu vou comentar um pouquinho aqui o que eu achei da opinião dos comentaristas, né? Também quero saber a opinião de vocês aí. Comenta aí nos comentários a opinião de vocês, beleza? Então, vamos tocar no primeiro ponto aqui, né? Eles falaram sobre o Zinho chegou. O Zinho fez uma análise bastante perfeita na minha visão, né? E ele chegou a dizer que o Corinthians jogou bem o segundo tempo, chegou a dominar o segundo tempo, praticamente quase inteiro. Só que não criou. Foi um time que dominou o jogo. É aquilo. Eu te dou a bola, você fica com a posse de bola, mas tu não me ameaça. Foi isso que o Corinthians fez. O Corinthians teve a posse de bola, teve volume de jogo, só que não ameaçou o Flamengo. As melhores chances no segundo tempo foram do Flamengo. A de Cebolinha, a do Arrascaeta, aquela do Gabigol. Entendeu? Teve o gol impedido também, do Everton Ribeiro, né? Mas quem tá impedido era o Gabigol, então as melhores chances foram do Flamengo. O Corinthians teve o quê? Teve aquele chute, aquele lance do Roger Guedes, né? Que ele perdeu debaixo da trave, só que a bola foi pra fora. Teve o chute do Yuri Alberto pra fora também. Teve uma bola de escanteio que também cabeçou pra fora. Aí a primeira finalização do Corinthians no gol do Santos, isso mesmo. A primeira finalização do Corinthians no gol foi aos 26 minutos do primeiro tempo, isso mesmo. Aos 26 minutos do primeiro tempo, a primeira finalização. Aí a segunda foi aos 28, com o chute de fora da área do Roger Guedes. Depois, aos 30 e pouco, teve o lance do gol. Pronto. O Corinthians continuou tendo volume de jogo. Aí depois do gol, teve o lance do Cebolinha, né? Que ele puxou o contra-ataque. Driblou o Fagner. O Everton Ribeiro lançou a bola pra ele, né? Na velocidade, ele driblou o Fagner, driblou 1-2. Ele podia abrir pro Léo Pereira, acabou não abrindo, né, a bola. O Léo Pereira tava sozinho. Ele podia dar uma chapada. Não, ele chutou, foi por cima do gol. Então o Flamengo teve mais chance, clara, do que o Corinthians. Simplesmente isso. Mas o Corinthians teve volume de jogo. E se o Corinthians tivesse mais de 10 minutos de jogo, poderia muito bem virar o jogo, né? Pra 2-1. Simplesmente. É o futebol. Entendeu? Pelo volume de jogo que o Flamengo tinha, pelas peças que o Flamengo acabou perdendo, o Vidal cansou, Thiago Maia saiu lesionado. Aí o Dorival começou a fazer a substituição, né? Aí Fabrício Bruno, Mateuzinho, sei lá o que, até esqueci quem entrou agora. E aí depois o Davi Luiz.
entrou como volante no lugar do Thiago Maia. Ele o quê? Saiu o Pedro, saiu o Arrascaeta. Aí Davi Luiz de volante, perdido. Davi Luiz de volante perdido. Aí o Fabrício Bruno lá perdendo alguns lances bobo com o Yuri Alberto. Quase o Yuri Alberto fez gol. Alguns lances bobo, que foi travado a bola. Ele perdeu a bola no corpo, a bola veio por alto. Ele perdeu no corpo e o Yuri Alberto fez aqui no Fabrício Bruno. Ele perdeu. Aí o Yuri Alberto, quando chutou, o Fabrício Bruno veio e conseguiu travar. Então, aí depois teve a inversão. Davi Luiz volta pra zaga e o Fabrício Bruno vira volante. Então ficou uma bagunça geral, né? O Flamengo perdeu o meio de campo e acabou isso, né? Arrascaeta com problema físico, né? Então essa parte do pubs dele tá pegando legal ele. Então é aquilo. O Flamengo venceu nos pênaltis. Graças a Deus venceu, né? Os dois ex-vascaínos acabou dando essa vitória para o Flamengo, né? Os dois ex-vascaínos. Aí também teve o VAR e os dois gols, o VAR, né? O lance do VAR e os dois gols anulados do Flamengo, né? Um no primeiro tempo e um no segundo. No segundo não precisa discutir. É óbvio que ele tá impedido, mas o primeiro gol, porra, pela verdade, eu tenho uma pulga atrás da orelha. Tava impedido mesmo, você não tava na mesma linha. Porque, óbvio, né? Com o olho nu, a olho, a gente vai achar que tá tudo na mesma linha, né? Porque a gente tá olhando aqui. Então a gente não consegue diferenciar, pegar a questão de milímetros de distância. Fazer a separação. Ah, ele tá 2 centímetros à frente. Milímetros, centímetro à frente. Então tá impedido. A gente no olho não consegue ver isso, né? Mas no equipamento ela consegue. Mas ainda desconfio ainda, porque o equipamento do VAR não é um dos melhores, né? Mas tudo bem. Aí também teve falado do Rodinei, né? Rodinei Salvador da Pátria. Esse título, né? Acabou coroando o Rodinei e o Rodinei dando volta por cima, né? Depois de 7 anos do Flamengo, se não me engano. 7 anos de Flamengo. É muita crítica, principalmente da torcida, né? E alguns jogadores saiu. O Inter jogou bem um ano, voltou. E agora o Rodinei vai sair por cima do Flamengo, né? Espero que ele conquiste também, junto com o Flamengo, a Libertadores para ele sair por cima, né? E eu não pretendo que o Rodinei renove, entendeu? A vida é feita de ciclo, então o ciclo do Rodinei, na minha opinião, já acabou. Simplesmente, eu sei. Entendeu? Agora, mais um assunto aí que os caras também comentaram, né, sobre o jogo. A família do Rodinei também a mulher e a filha do Rodinei estavam no estádio, né? Cássio adiantou. Aquele lance do Cássio, que o Cássio defendeu o pênalti em cima do Felipe Luiz, é muito contestável. Eu vi algumas imagens na internet por trás do gol e, sinceramente, eu não tenho certeza que o Cássio se adiantou, não. Eu não tenho como falar se ele adiantou, não tenho como afirmar. As imagens são muito inconclusivas na minha visão. Eu quero saber a tua opinião. O Cássio se adiantou ou não? Tu comenta aí nos comentários. Minha visão eu não consigo comentar se ele se adiantou ou não. Eu já vi várias imagens de vários ângulos diferentes, mas não consigo afirmar que o Cássio se adiantou. É meio complicado. Outro assunto também, né, que eles falaram, foram do Gabigol. Zico é o maior ídolo da história do Flamengo e ninguém deve tirar esse posto dele, né? Pode acontecer? Pode, mas eu acho muito difícil. E é um dos maiores questionamentos. Gabigol é o segundo maior ídolo da história do Flamengo. Esse debate é um debate muito bom de debater. Na minha visão, se a gente for pegar agora, né? Então o Gabigol, ele deve pegar o segundo posto, disputar o segundo posto com o Adriano Imperador. Óbvio, né? Que tem outros caras aí, né? Mas é que o Gabigol, ele é um cara que mexe com sentimentos da pessoa, as emoções da pessoa. É um cara extrovertido. Eu zoa, gosto de provocar, entendeu? Futebol, ele tá sem jogadores assim, entendeu? O Gabigol já conquistou 10 títulos com o Flamengo. Agora, para completar, só falta o Mundial, que não conquistou. Se ganhar a Libertadores, tem mais uma possibilidade, né? É difícil contra o Real Madrid? É difícil. Mas é futebol. E aquilo. Sinceramente, o Imperador jogou... Não tem como comparar Adriano com o Gabigol em relação a jogador. Eu acho que o Adriano é 1000 vezes mais jogador que o Gabigol. 1000 vezes
mais jogador que ele, mas falando de história, de idolatria, é óbvio que a gente sempre vai dar mais importância ao momento, né? Ou o passado mais recente. O Gabigol, ele mexe muito com... Ele deixa as emoções da pessoa muito aflorada. O Adriano era um cara assim. Mas não tanto como o Gabigol. Então, isso é uma pergunta muito difícil. Óbvio que o Adriano teve uma época... Foi um curto espaço de tempo, né, no Flamengo. 2009, principalmente o ano. E o Adriano explodiu lá com o Petkovic, Wagner Love. Mas se eu for pegar pela longevidade, lembrando que o Adriano é cria, né? Se eu não me engano, acho que é cria do Ninho do Urubu. Eu tô meio perdido em algumas informações aqui. O Gabigol é cria do Santos, mas ele se identificou muito com o Flamengo após chegar em 2019. E de lá pra cá já foram 10 títulos. Todos os títulos possíveis o Gabi já conquistou. Menos o Mundial, né? Exceto o Mundial, vamos dizer assim. Então, na minha visão, se o Gabigol está na segunda colocação, com todo respeito, né? Eu concordo com o Zinho, com a análise do Zinho, com todo respeito a todos os jogadores aí que passaram, eu acho que o Gabigol é o segundo maior jogador da história do Flamengo. Só atrás do Zico, que não tem como se passar. Simplesmente isso, né? Tudo que o Gabigol ele acaba provocando muito, deixando não só isso só para a torcida do Flamengo, né? Porque se a gente for para fora, o Mauro Naves, o Oswaldo Pascoal falou, né, que o Gabigol fora do Flamengo ele tem uma rejeição gigantesca. Ele gosta de provocar, então tem esse ponto aí. Mas só falando sobre o Flamengo, o Gabigol está eu afirmo que o Gabigol é o segundo maior jogador da história do Flamengo. Entendeu? Podendo e outra coisa, ele só tem 26 anos. Só tem 26 anos. Então é uma idade mediana, né? Não tá nem no fim da carreira e tá chegando na metade. Acho que a metade ele é entre 26 e 28 anos, ele já tá na metade da carreira. 26 e 28 anos, então ele praticamente já chegou na metade da carreira, né? Então o Gabigol ele tem mais tempo, tem acho que mais de 2 anos de contrato com o Flamengo, acho que mais de 2 anos de contrato, se eu não me engano. E pode chegar uma hora que o Gabigol já ganhou tudo pelo Flamengo e chega uma proposta e ele querer meter o pé. Simplesmente isso, óbvio, que o Gabigol está em casa, ele tem um tamanho gigantesco dentro do Flamengo, mas não sei se ele vai querer sair não, ou ele vai querer continuar no Flamengo pelo resto da vida. Pelo resto da vida é meio pesado, mas tudo bem. Então, confirmando, na minha visão, o Gabigol é o segundo maior jogador da história do Flamengo. Eu quero saber a tua opinião. Comenta aqui que a gente vai dar uma analisada, né? Então é isso aí, nação. Quero saber a tua opinião. Antes disso, né? Vai deixando aquele like aí para ajudar o canal. Se inscreve no canal também. Tamo junto. E é nóis, nação. Valeu. Um abraço a todo mundo. E tamo junto. Nós. Valeu!